Bom, eu estou apertando esse botãozinho aqui, eu acho que vai dar para começar a gravar. Hoje está um dia esquisito em São Paulo, eu não sei nem se a luz, aqui está vindo uma luz da janela, vocês estão vendo a janela? Não estão vendo não, né? Então deixa eu mostrar a janela, que dá para ver, eu acho que dá para ver São Paulo, né? Espera aí. Olha, está um dia muito feio em São Paulo, mas vamos ter que lidar com essa luz mesmo, viu? Um dia de inverno, né? E eu vim dessa vez para apresentar uma outra série de vídeos que foram colocados no YouTube a partir do centenário de 100 anos de nascimento, né, do Paulo Freire, que continua aí atrás comigo. E eu tinha feito um primeiro vídeo com a primeira série, e essa é a segunda série, que tem 13 blocos diferentes e que podem ser vistas no YouTube. E elas correspondem ao segundo livro que a gente fez. O Paulo ficou tão entusiasmado com essa história dos livros dialógicos que a gente inaugurou, que ele resolveu propor que a gente fizesse um outro livro com um tema diferente. Como eu tinha feito comunicações na Universidade de São Paulo, eu estava mais familiarizado com o tema da mídia, dos meios de comunicação de massa, e aí a gente gravou primeiro em cassete. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma dessas cassetes aqui, tá vendo? Tem uma até que tinha sido antes gravado com música do ABBA, olha só, do conjunto, né? E depois a gente começou a publicar em 1984, a gente publicou esse livro que estava fininho ainda, né? E depois ele foi engrossando e em seguida saiu com uma outra capa e novos capítulos, incluindo a internet, o telefone celular e tal. E em 2011, o editor, que não era muito favorável a essa história de segundo volume, porque ele achava que segundo volume vende sempre menos, ele sugeriu que eu mudasse o título, em vez de colocar volume 2, que eu desse um novo título, e aí é que saiu o Educar com a Mídia, novos diálogos sobre educação. E finalmente, quando houve a comemoração do centenário, dos 100 anos, em 2021, saiu com uma capa diferente, né? Mas o fato é que esses vídeos do segundo, correspondendo ao segundo volume, os diálogos, a parte sonora nunca tinha sido publicada. E aí vocês vão poder então encarar a maneira como o Paulo via determinados temas. Um deles são 13 dessa série, 13 vídeos diferentes, e um deles, eu estou com tosse com essa história do inverno, um deles eu queria chamar a atenção especialmente, que tem a ver com um dos problemas que se levanta em relação ao Paulo e que, a meu ver, de maneira injusta, que é a história da doutrinação. Nesse vídeo fica muito claro o que o Paulo pensava a respeito. Ele ainda diz: eu me recuso a fazer a cabeça dos outros. Na realidade, aqueles que pensam que a maneira de atuar dentro da educação do Paulo é uma maneira de doutrinar as pessoas, estão completamente equivocados. Que tenha gente de esquerda e de direita que faça isso, não há a menor dúvida. Agora, o Paulo nunca esteve a favor. Aliás, seria completamente contraditório que ele, que criticava a educação bancária, fosse a favor de um processo pelo qual algumas pessoas tentassem enfiar na cabeça dos outros uma maneira determinada de pensar. Pelo contrário. Então aí vocês vão encontrar de maneira muito clara a posição do Paulo, não só em relação à doutrinação, mas com relação ao uso da televisão, ao uso do rádio, enfim. E é claro, um deles, por exemplo,
tem a ver com quando se confunde escola com quartel. Aí sim, procurar doutrinar e fazer com que as pessoas não só pensem, mas marchem todos numa direção de uma determinada maneira. E isso realmente ele era contra. Uma coisa é quartel, outra coisa é escola. Mas enfim, peraí, deixa eu ver, tem uma coisa aqui. Educar, estava tudo ao contrário, né? Tudo assim, embaralhado. E aí é o problema do analfabetismo, né? Com a mídia. Vamos lá. Para terminar, eu queria comentar com vocês o seguinte. Eu estava vendo, na semana passada saiu aqui em São Paulo a revista chamada Vejinha, que é a revista Veja, aqui para a capital, né? Ou para o estado, como queiram. E a capa tem a ver com o tema de aulas do futuro. Escolas paulistanas começam a incluir chat GPT e outras ferramentas de inteligência artificial no currículo. Tecnologias que prometem mudar as profissões nos próximos anos. Isso para vocês terem uma ideia de como essa temática da mídia foi evoluindo e está cada vez mais no centro das atenções. Dentro da matéria, se vocês forem bisbilhotar, vocês vão ver, por exemplo, essa referência de que cada vez mais será preciso construir uma formação crítica do aluno sobre a tecnologia. É o que pensa Lucas Shaw, do Liceu de Artes. Além disso, o pensamento crítico será a habilidade mais importante para entender se as informações apresentadas pela inteligência artificial são reais ou não. É o que afirma esse professor. E também, por exemplo, deve haver um investimento em olhar crítico, diz Ana Carolina Vieira, coordenadora do Núcleo de Educação Digital do Santa Cruz, que incorporou aulas sobre inteligência artificial ao ensino fundamental. Enfim, o que é importante, a meu ver, reter é a atualidade do Paulo. E vocês, pelo que vocês vão poder ver nos vídeos, vão poder se dar conta de como a percepção crítica que se deve ter para trabalhar com o processo educativo continua sendo ainda mais fundamental com a diversificação das tecnologias. Bom, eu não vou ficar aqui pregando a convertido, eu espero que tenha servido para alguma coisa e por enquanto, olha, por enquanto é só, viu? Vamos ver, espero que tenha saído. Essa história do Zoom, não sei, vamos ver, né? Fui.